de início do Agidesk. Então, para a gente acessar os resultados, a gente vem aqui no nosso menu lateral esquerdo. Para a gente acessar, a gente tem duas formas. A gente pode clicar aqui nesse ícone de gráfico, que vai nos direcionar os resultados, ou então a gente pode vir aqui nas configurações, né, onde está todos os módulos do Agidesk, e aqui a gente procura por gerenciamento e acessa, então, a parte de resultados. Os dois, eles vão nos levar para o mesmo local, fica a critério de cada um, como vocês preferem acessar. Primeiras coisas, né, muito importante da gente comentar, quem que tem acesso aos resultados hoje dentro do Agidesk? Somente quem consegue acessar os resultados são os agentes, então quem possui uma licença. Então, contatos e clientes, eles não conseguem acessar os resultados aqui dentro do Agidesk. Outra coisa importante, mesmo sendo um agente, não necessariamente ele possui a permissão necessária para acessar os resultados. Então, ali por padrão, né, no nosso grupo de permissão padrão do Agidesk, a gente tem os administradores, supervisores e analistas, né? Então, dentro desses grupos, somente administradores e supervisores conseguem visualizar os resultados também. Caso a gente queira, né, fornecer resultado, acesso de resultados a mais uma pessoa, a algum grupo de permissão específico, a gente pode montar e fornecer esse acesso. Mas então, lembrando novamente, somente quem tem licença dentro do Agidesk consegue verificar, e dentro dessa licença a gente precisa verificar também se essa pessoa possui o grupo de permissão específico para verificar os resultados. Aqui em cima na minha tela, então, ao lado do nome do nosso painel aqui de resultados gerais, a gente tem aqui esse botão de equipes secundárias. Por padrão, quando a gente acessa esse painel de resultados, né, essa área dos resultados do Agidesk, a gente visualiza as informações das equipes que a gente está atuando como agentes principais. Então, aqui, né, conforme eu for atendendo, né, os atendimentos vão aparecer aqui essas informações. Caso eu queira verificar as informações das equipes que eu atuo como agente secundário, eu preciso flegar essa informação aqui, esse botão, que daí eu passo a visualizar informações das equipes que eu atuo como agente secundário. Aqui, então, ao lado tem uma colinha também para a gente verificar, que é, então, a gente inclui atendimentos e tarefas das equipes que a gente está como secundário. Aqui não está aparecendo para vocês, mas ao lado de equipes secundárias, a gente tem também um botão de modo administrador. Isso serve para quando a gente está cadastrado como administrador global da plataforma, e a gente quer verificar, então, as informações, né, os indicadores de equipes que a gente não está relacionado. Então, a plataforma, ela entende, né, que a gente é administrador global, a gente tem acesso a tudo. A gente pode verificar todas as informações, então ali a gente pode flagar aquela opção, né, novamente, somente quem tem acesso de administrador global pode flagar aquela opção e vai passar a verificar, então, as informações das equipes que ela não está relacionada. Depois dessas duas informações, aqui dentro desse nosso painel, esse aqui é o painel padrão do Agidesk, né, então vocês todos possuem esse painel, caso vocês não tenham apagado do ambiente de vocês, então todos vocês têm esse painel de resultados gerais, que é um padrão que já vem, né, com o Agidesk. Então, aqui ao lado, né, da equipe secundária, a gente tem alguns filtros de data pré-selecionados. Então, para ajudar a gente a filtrar, né, pelo período que a gente gostaria de verificar esses indicadores. Então, aqui eu posso escolher, por exemplo, somente os indicadores de hoje, os indicadores dessa semana, os indicadores desse mês, então vai depender do que eu estou querendo visualizar aqui nesse momento. Então, aqui esse é um filtro rápido para nos ajudar a verificar esse período. Outro filtro que a gente consegue fazer aqui ao lado, né, então abaixo do nome do nosso painel aqui, no caso de resultados gerais, a gente tem esse botão de filtrar. Quando a gente clica nesse botão, a gente tem mais informações que vão nos ajudar a filtrar todo esse painel de resultados. Então, se a gente colocar a informação aqui do que a gente quer filtrar, a gente vai estar filtrando todo o painel de resultados que a gente está acessando. Então, aqui, por exemplo, eu tenho filtros de data de início, data de término, caso eu queira verificar um período específico, né, dentro desse painel. Posso filtrar por equipes, por agentes, por clientes e uma série de outras informações aqui que a gente queira fazer essa filtragem. Então, aqui são esses dois locais que a gente consegue utilizar essa busca para nos auxiliar, caso a gente queira verificar alguma coisa mais específica. Depois aqui dos filtros, pessoal, eu gosto muito de mostrar as coisas na prática. Então, eu vou criar alguns resultados com vocês, até para explicar como é que a gente consegue fazer isso do zero. Então, para iniciar, eu vou criar um painel do zero para a gente verificar como é que funciona todo esse processo. Então, aqui a gente está acessando um painel que já está criado, eu vou criar um do zero para vocês. Para a gente criar um painel de resultados do zero, aqui no canto superior direito da tela, a gente tem esse botão de mais criar.
Eu clico em cima dele e eu tenho algumas opções. Eu tenho a opção de criar um resultado do zero, eu tenho a opção de criar uma cópia de resultado, então um resultado já existente que eu queira utilizá-lo como template. Eu tenho como criar um painel de resultados do zero também, então eu que vou configurar ele desde o início. E tenho, então, como copiar um painel de resultados. Então, por exemplo, esse painel aqui de resultados gerais, eu poderia copiar ele inteiro, todos os indicadores que tem dentro dele, e depois, então, fazer a edição que eu gostaria nesse meu novo painel, que eu utilizei esse de template. Mas aqui, para o nosso exemplo, eu vou criar um painel de resultados do zero. Então, eu preciso colocar um nome do meu painel. Então, aqui, por exemplo, resultados da TI. Então, aqui, por exemplo, eu estou criando um painel específico, né, para a equipe de TI. Então, eu quero fazer painéis separados por equipes, por exemplo. E aqui eu vou definir o acesso. Quem vai conseguir acessar esse meu painel de resultados? Aqui a gente tem o privado, que é somente o acesso meu. A gente tem o restrito, né, então eu posso fornecer acesso a outras pessoas, posso fornecer para agentes, para equipes ou para grupos de permissões. Ou público, então todo mundo que tem acesso aos resultados, né, que tem a permissão de enxergar os resultados, vai conseguir verificar esse meu painel também. Então aqui para o nosso exemplo eu vou deixar público mesmo. E vou salvar. A partir disso, notem que ele já traz aqui para o painel de resultado novo, que ele não tem nenhuma informação ainda, né? Então, eu criei ele do zero e aqui eu vou precisar montar todos os indicadores dentro dele. Para criar um resultado dentro do nosso painel, eu posso tanto vir aqui nesse botão de criar resultado, ou naquele do canto superior direito, que a gente já verificou, no botão de mais criar, e criar aqui um resultado. Os dois também, eles têm a mesma ação, né, de criar um resultado, então fica a critério de vocês, como vocês preferem realizar esse passo a passo. Então, aqui eu vou clicar para criar um novo resultado, e aqui eu vou precisar fornecer o nome do meu resultado. Então, né, como eu mencionei, eu gosto de realizar exemplos práticos, né, para a gente conseguir entender. Eu vou criar 4 indicadores aqui diferentes para a gente entender como é que funciona, e o primeiro deles vai ser referente aos atendimentos abertos. Então, eu quero verificar a quantidade de atendimentos abertos que eu tenho aqui no sistema. Então, vou colocar aqui o nome de atendimentos abertos. Depois disso, eu tenho a informação dos dados, então, da onde eu estou buscando essa informação dentro do Agidesk? Então, eu tenho a possibilidade de verificar das tarefas e atendimentos, tenho a possibilidade de verificar das pesquisas de satisfação, dos custos, projetos, entre outros. Então, aqui a maioria das informações que a gente está se referindo a tarefas, atendimentos, SLA, equipes, agentes, vão ser todas em tarefas e atendimentos. Então, aqui, a origem, né, do meu dado, ela vai ser das tarefas e atendimentos, justamente porque eu estou querendo verificar a quantidade de atendimentos que eu tenho em aberto. Depois, a gente vai informar qual que é o tipo de resultado que eu estou buscando. Aqui a gente tem alguns dados concretos e a gente tem ali o cruzamento de dados, né? Então, a gente tem dados únicos e cruzamentos de dados. Então, aqui a gente tem várias informações que se cruzam, né? Então, aqui projetos por situações, impactos por tarefas. Então, a gente vai escolher o que a gente quer verificar. No meu caso aqui, eu quero verificar somente as tarefas. Então, posso utilizar esse aqui de contador tarefas. Então, eu não estou cruzando nenhuma informação, eu só estou querendo verificar a quantidade de atendimentos, e esse aqui, então, eu já consigo utilizar. Depois disso, eu vou informar o cálculo que eu desejo realizar. Então, aqui eu posso realizar uma soma, posso fazer uma média, posso calcular a quantidade total, e aqui no meu caso, justamente, eu quero a quantidade total. Lembrando, eu estou querendo ver todos os atendimentos em aberto que eu tenho aqui dentro do meu Agidesk. Então, aqui eu estou calculando a quantidade total. Colocando essas informações que eu preciso, notem que todas elas são obrigatórias para eu criar o meu resultado. Eu clico aqui no botão de salvar, e ele me leva, então, para a tela de configuração desse meu indicador que eu estou criando. Notem que aqui em cima eu tenho as informações que eu já preenchi anteriormente para criar o meu indicador. Eu tenho aqui o título do meu indicador também, clicando em cima eu posso fazer alguma alteração, depois clico fora. Aqui os dados a gente já preencheu, o tipo de resultado também, o cálculo, e aqui a gente tem novas informações para a gente colocar aqui dentro da configuração do. Então, aqui eu posso identificar por qual período eu estou filtrando esses atendimentos, né, que eu estou verificando. Então, aqui eu tenho a possibilidade de filtrar a partir da data de criação dos atendimentos, a partir da data de alteração desses atendimentos. Então, qual que é a origem, né, quando que eu começo a filtrar essa informação? No meu caso, pode ser pela data de criação do atendimento mesmo, né? Então, quantos atendimentos criados, né, que estão abertos aqui no meu ambiente?
Depois disso, eu consigo fixar o período. Então, esse caso aqui é para quando eu quero ter uma informação concreta, que não vai mudar, né, depois que eu filtrar a data lá no meu painel de resultados. Então, aqui eu estou fixando um período. Então, por exemplo, eu quero ver os atendimentos em abertos de todo o período, né? Então, desde a criação do meu Agidesk, desde que a gente tem um ambiente, eu vou estar verificando essas informações. E se eu fixar esse período aqui, quando lá no meu painel eu filtrar por uma data, ele não vai ser modificado, porque a gente já fixou um período por aqui. Tá? Então, é muito importante a gente verificar se isso faz sentido com o que a gente quer, ou se a gente quer que, conforme a gente for filtrando a data pelo painel, nosso indicador ele mude também. Aqui, no caso, eu vou deixar sem um período fixado, porque eu quero que ele seja dinâmico, né? Então, conforme eu for mudando a data no painel, vai mudar aqui no meu indicador também. Depois disso, então, depois dessas configurações que a gente preencher, a gente tem aqui as nossas condições, né? Então, as nossas condições a gente vai filtrar ainda mais o que a gente quer verificar nesse resultado. Para criar uma nova condição, eu venho aqui nesse botão de nova condição e vou informar o que mais que eu quero filtrar, porque aqui, se eu deixar dessa forma, ele vai me trazer todos os atendimentos que eu tenho dentro do Agidesk, independente da situação, né, enfim, então ele não está filtrando nada mais além dos atendimentos. Então, aqui, eu vou informar primeiramente que eu quero ver somente os atendimentos, porque aqui no painel de resultados, né, quando a gente informa tarefas e atendimentos, eles estão agrupados. Caso a gente queira ver eles separados, a gente precisa filtrar pelo módulo específico que a gente quer verificar. Então, novamente, o módulo de projetos e o módulo de atendimentos, eles se juntam e a gente consegue verificar atendimentos e tarefas juntos. Caso a gente queira separar, a gente precisa filtrar pelo módulo específico. Então, aqui eu vou pesquisar pelo módulo. Então, meu critério, né, é que o módulo seja igual ao módulo de atendimentos, né? Então, novamente, eu quero ver somente os atendimentos, não quero ver as tarefas nesse caso. Então, aqui, clico em salvar. Então, a minha primeira condição é que o módulo seja somente igual ao módulo de atendimentos, então as tarefas não estão entrando aqui no meu indicador. E aqui, vou criar uma nova condição, porque eu quero ver somente os atendimentos abertos. Eu não quero ver os que já foram encerrados, os cancelados, então aqui eu vou filtrar pela situação do atendimento. Então, situação da tarefa, ela precisa ser igual a aberta. Então, eu quero ver somente os indicadores, né, dos atendimentos que estão em aberto. Então, aqui fiz dois filtros importantes para diferenciar o que eu quero verificar de fato nesse meu indicador. Então, notem, né, que pelo título, de novo, sendo até um pouco repetitivo aqui, eu quero verificar os atendimentos abertos, então, filtrei pelo módulo de atendimentos, e a situação da tarefa, então, que esteja aberta. Então, os encerrados, cancelados, não vão entrar aqui na minha listagem. E aqui abaixo eu consigo aplicar um padrão de exibição. Então, um padrão de exibição, ele ajuda, né, a gente verificar uma informação importante, né, que a gente não quer deixar passar, que a gente quer destacar ali no nosso painel de resultados. Então, por exemplo, né, vou criar aqui uma nova configuração, eu vou informar que se eu tiver, por exemplo, pelo menos 2 atendimentos ou mais em aberto, eu quero que a cor desse indicador, ela seja diferente. Então, aqui, eu vou colocar que tem que ser maior ou igual a 2, né? Então, maior ou igual a 2 atendimentos, a cor do meu indicador, ela vai ser modificada. Então, aqui a cor do meu ambiente é laranja, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um azul, para a gente destacar essa informação. Então, ele vai ficar com uma cor diferente se, né, conforme a gente for pesquisar por esse indicador, ele verificar que temos 2 ou mais atendimentos em aberto. Então, aqui vou clicar em salvar. Vou voltar ali para o nosso painel para a gente verificar, então, essa informação. Notem que aqui ele já pegou o indicador que a gente criou de atendimentos abertos. Notem que eu tenho 2 atendimentos abertos essa semana e ele já pegou a informação, então, que a gente colocou ali de cores, né? Então, ele já ficou em azul. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar de hoje, ele provavelmente vai mudar. Notem que ele mudou para 0 e ele não possui mais a cor azul, porque o nosso critério é que se tivesse 2 atendimentos ou mais, ele mudasse de cor. Então, aqui a gente consegue alterar esse esquema de cores também, para nos ajudar a verificar uma informação mais importante, né, para a gente bater o olho e já identificar, né, o que está sendo dito ali. Se, por exemplo, se fosse muitos atendimentos abertos, né, mais de 30, eu quero que fique em vermelho, porque é importante, tem muitos atendimentos, a gente não tem tanta mão de obra, por exemplo. Então, aqui a gente pode brincar com as cores para nos auxiliar no dia a dia também.
Depois disso, então, vou criar o nosso próximo indicador. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma cópia desse indicador que a gente acabou de criar. Para a gente fazer a cópia, a gente pode fazer tanto aqui nas configurações, aqui nesse botão de copiar. Voltando aqui no nosso botão superior direito de mais criar, a gente também consegue fazer uma cópia de resultado. Então, a gente tem várias formas de fazer a mesma ação, vai ficar a critério de vocês como vocês preferem realizar. Então, aqui vou criar uma cópia de um resultado. Aqui, o resultado de referência, então, qual que é o resultado que eu estou querendo copiar? Então, aqui já apareceu atendimentos abertos do meu painel de resultados da TI. Então, eu vou copiar exatamente esse. E o meu novo painel, perdão, meu novo indicador, então, vai ter a nomenclatura de atendimentos encerrados. Então, dessa vez, eu estou querendo verificar os atendimentos que já foram encerrados aqui dentro do Agidez. Coloco o nome do meu novo painel, do meu novo indicador e clico em salvar. Notem que aqui, então, como eu fiz uma cópia, eu utilizei aquele outro indicador de template, né? Então, eu coloquei em cima do que já estava criado, esse meu novo indicador. Então, aqui ele já traz toda a configuração que a gente fez anteriormente aqui. Então, eu posso fazer as alterações com essas informações que já estão aqui na tela. Então, notem que aqui, né, eu tenho o meu título diferente, que foi o que eu criei, então, de atendimentos encerrados. Os dados, eles são os mesmos, o cálculo é o mesmo, o tipo de resultado também envia a mesma informação, então, todas as configurações que eu fiz, elas estão iguais. E para verificar, então, os atendimentos encerrados, basta eu mudar aqui o tipo de condição que eu estou colocando aqui embaixo, o tipo de filtro que eu estou realizando. Então, aqui eu vou manter o módulo de atendimentos, porque eu sigo querendo ver somente os atendimentos aqui dentro, e a situação da tarefa agora, ao invés de ser aberta, ela vai ser encerrada. Então, aqui, vou até voltar para fazer com mais calma, notem que aqui, dentro da minha condição, eu tenho aqui esse botão de configuração e de lixeira. Então, aqui, caso eu quisesse apagar essa condição que a gente criou, ou então editar essa condição. Nada impede, né, que a gente exclua e faça uma nova condição, mas aqui a gente reaproveita tudo que pode reaproveitar. Então, aqui a gente faz a configuração aqui do nosso filtro, e ao invés, então, da gente selecionar que o valor é aberta, então, deixa eu só pegar aqui novamente, porque ele deu uma bugadinha, a gente vai tirar essa informação aqui de aberta e vai colocar a de encerrar. Então, aqui, eu já fiz um filtro diferente para o meu indicador, então agora eu estou filtrando somente os atendimentos que estão na situação de encerrado, e aqui eu posso manter esse padrão de exibição, ou então eu posso alterar também. Então aqui, por exemplo, se eu tiver pelo menos 2 atendimentos já encerrados, eu quero, ao invés de azul, agora um verde, por exemplo. Vou clicar em salvar, e aqui, então, eu já criei o meu novo indicador, agora dos atendimentos encerrados. Voltando aqui para o painel, notem que eu ainda não tenho nenhum atendimento encerrado essa semana. Se a gente mudar o filtro de data aqui em cima, por exemplo, para esse mês, talvez ele mude aqui a informação, mas notem que aqui eu ainda não tenho 2 atendimentos encerrados, por isso que ele não aplicou aquele esquema de cores, né, que a gente modificou. Aqui, então, notem que os valores, eles vão mudando conforme eu vou mudando aqui o período que eu estou buscando, né, porque eu estou pesquisando no meu painel de resultados. Outra coisa muito interessante, né, não sei se todos notaram, é que a gente utilizou o mesmo tipo de resultado, né, então a gente estava filtrando pelas tarefas, então a gente utilizou as mesmas configurações, mas a gente obteve um resultado muito diferente a partir dos filtros que a gente fez. E acho que esse é o grande segredo aqui, então, dos resultados. A gente pode fazer as mesmas configurações, ter o mesmo cruzamento de dados, mas ter um resultado, né, um indicador completamente diferente do outro, a partir do que a gente está filtrando dentro dele. Então, aqui, né, é uma informação muito interessante para a gente levar aqui para esse treinamento de resultados. O próximo resultado que eu quero mostrar para vocês, notem que a gente estava criando esse aqui de contador, né? Então, ele não nos traz muita informação visual, ele traz somente os números aqui referente ao que a gente está buscando. A gente vai criar um de gráfico. Então, aqui eu vou criar um novo resultado, e aqui eu vou optar por verificar as origens dos atendimentos. Então, eu quero verificar quantos atendimentos foram abertos pelo portal de clientes, quantos foram abertos pelos agentes, quantos foram abertos por e-mail. Então, aqui eu estou verificando onde as pessoas mais abrem os atendimentos. Então, aqui eu vou colocar origens dos atendimentos.
Os dados eu também vou buscar de tarefas e atendimentos, porque a gente está relacionando aos atendimentos novamente. Então, aqui eu vou utilizar tarefas e atendimentos. O tipo de resultado, a gente tem um resultado específico que chama a origem dos atendimentos. Então, aqui notem que a gente tem vários tipos de indicador que a gente pode escolher. A gente tem o mesmo dado que está sendo buscado, que é a origem, mas a gente tem diferentes visualizações desse mesmo dado. Então, aqui vai ficar a critério de cada um. Então, se vocês preferem um gráfico de pizza, um gráfico de barras horizontal, um gráfico de barras vertical, vai ficar a critério de vocês a visualização que vocês querem, porque a gente está pegando o mesmo resultado aqui. Então, aqui eu vou optar pelo gráfico de barras vertical, pesquisando pela origem dos atendimentos. E aqui eu também quero calcular a quantidade total, então eu quero ver todos os atendimentos que foram abertos em cada uma dessas origens. E vou clicar em salvar. A mesma coisa, ele vai me levar para essa tela aqui de configuração desse indicador. Notem que aqui a gente já tem as configurações que a gente colocou anteriormente, mas a gente possui, então, algumas informações a mais. Então, notem que aqui a gente tem a opção de ordenar. Então, aqui eu vou informar se eu quero ver o dos que mais têm atendimentos abertos para o que menos tem, né? Então, qual origem mais abre atendimento da que menos abre, ou então o inverso, a que menos abre para a que mais abre. Então, eu posso ordenar por crescente ou decrescente. No meu caso, eu quero ver do maior para o menor. E aqui eu tenho a possibilidade de limitar a quantidade de informações que vai verificar. Então, por exemplo, eu quero ver as 3 origens que mais têm atendimentos abertos, né? Eu não quero ver de todas as origens, eu quero ver somente as 3 que mais têm. Né? Então, eu posso também limitar essa informação aqui dentro. No meu caso, eu vou deixar assim por enquanto, a gente vai fazer outro indicador onde a gente vai utilizar esse limite. Aqui, da mesma forma, então, nas minhas condições, eu também vou filtrar pelo módulo de atendimentos. Então, aqui eu não quero ver nada relacionado às tarefas, quero ver somente aos atendimentos. Então, aqui, o meu critério é que o módulo seja igual ao módulo de atendimentos. E vou salvar. Depois disso, não desejo fazer mais nenhuma condição, né? Então, eu poderia, por exemplo, filtrar por equipes, né? Então, de repente, na equipe de TI, quais são, né, as origens que mais possuem atendimentos. Então, aqui a gente pode fazer diversos tipos de filtragem. E aqui embaixo a gente pode aplicar um padrão de cores no gráfico. Então, por padrão, os gráficos no Agidesk, ele possuem a mesma cor da cor padrão do ambiente de vocês. Né? Então, aqui no meu caso, o ambiente é laranja, então aqui ele vai buscar diferentes tons de laranja para colocar dentro do gráfico. Mas eu posso colocar uma outra cor de referência. Então, nesse gráfico específico, eu quero que ele seja, por exemplo, mais rosado. Né? Então, eu quero uma cor rosa. Então, aqui a gente pode também fazer essa alteração de cores dentro dos gráficos, né? Não somente aqui no computador. Então, notem que aqui já apareceu o meu indicador de origem dos atendimentos. Então, aqui notem que eu tenho 11 atendimentos abertos via API, então via integração. Eu tenho 5 atendimentos abertos de agentes, né? Então, aqui dentro do Agidesk, alguém que possui uma licença abriu o atendimento. Eu tenho 4 que foram criados via agendamento, né? Então, ele foi criado automaticamente porque a gente fez um agendamento para ele ser criado em um dia e horário específico. Eu tenho 4 por e-mail, né? Então, eu recebi 4 e-mails aqui, lembrando, né, que eu estou filtrando por esse mês, então, esse mês, recebi 4 e-mails que criaram atendimentos diferentes aqui no Agidesk, e eu tenho somente um do portal de cliente. Então, aqui é muito interessante para a gente verificar de onde estão vindo, né, os nossos atendimentos, qual que é o canal mais utilizado pelos meus clientes, né, de repente. Então, aqui a gente consegue ter essa informação, e a gente consegue, né, que nem eu comentei, filtrar mais especificamente informações que a gente deseja, né. Então, aqui eu estou verificando da plataforma inteira, né, do meu Agidesk inteiro, eu não estou fazendo mais nenhum tipo de filtro além dos atendimentos, mas a gente pode aqui, então, fazer da maneira que ficar melhor para cada um. E o último indicador, então, que eu vou criar, vai ser referente, então, aos 5 clientes, aos 5 contatos que mais abrem atendimento aqui dentro. Né? Então, aqui, esse é muito bom, eu adoro esse, porque a gente verifica quem está nos dando mais trabalho. Né? Então, aqui vai ser top 5 clientes, perdão, que mais abrem atendimento. Então, aqui eu vou verificar quais são os 5 clientes que mais estão abrindo atendimento aqui dentro da plataforma. E da mesma forma que eu comentei com vocês, também está relacionado aos atendimentos, né? Então, eu vou continuar aqui nos meus dados em tarefas e atendimentos. Aqui o tipo de resultado, eu quero verificar, então, as tarefas pelos meus contatos, né? Então, a gente vai
Eu acho que ele não pega o X aqui, deixa eu só buscar aqui, contatos. Talvez fique mais fácil. Então, aqui a gente pode até verificar se a gente quer verificar por empresas, né? Eu quero filtrar por empresas, então aqui os clientes, né, que a gente chama dentro do Agidesk, ou eu quero verificar as pessoas físicas, né? Então, os contatos. Então, aqui vai ficar também a critério de cada um. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um gráfico de barras horizontal, contato versus tarefas. Esse aqui a gente já pode utilizar, né, para o exemplo que eu estou criando. E aqui, no nosso cálculo, eu também quero calcular a quantidade total, né, de atendimentos que foram abertos, né? Então, eu quero ver todos que foram abertos, eu não quero fazer nenhuma soma, nenhuma média. Então, aqui vou clicar em salvar. Depois que a gente salvou, ele nos trouxe aqui para a tela de novo, né, de configuração dos indicadores. Notem que o que a gente já preencheu anteriormente aparece aqui. Aqui, novamente, a gente tem a ordenação, então, caso a gente queira ver dos que mais abrem para os que menos abrem, ou dos que menos abrem para os que mais abrem. E aqui, então, a gente vai utilizar o top 5, né, que nem eu comentei. Então, eu quero verificar os 5 contatos que mais abrem atendimento. Então, aqui eu vou limitar no número 5. Né? Porque se eu não limitar, ele vai me trazer todos os meus contatos que eu tenho cadastrado aqui na plataforma, né? E talvez não seja isso que eu quero verificar. Então, eu quero verificar os que mais abrem atendimento. Aqui na minha condição também eu vou filtrar pelo módulo de atendimentos, né? Então, aqui eu não quero verificar nada relacionado às tarefas. Então, aqui o meu módulo precisa ser igual ao módulo de atendimentos. E esse aqui é o filtro que eu faço. Aqui a gente também tem o padrão de cores, né, caso a gente queira modificar. Então, esse indicador específico, né, por exemplo, eu quero que seja mais amarelado. Então, aqui clico em salvar, volto para o nosso painel, e aqui ele já vai pegar, então, a informação dos 5 clientes que mais abrem atendimento. Então, notem aqui que a gente tem o primeiro como a Daniela, abriu 9 atendimentos esse mês, depois a gente tem o Júnior aqui, que abriu 5 atendimentos nesse mês, e aqui, então, ele vai filtrando e vai nos mostrando quem que mais abre atendimento, né? Então, aqui, eu até posso mudar o tipo de filtro, então, dessa semana, para verificar. Então, notem que aqui a informação, ela já muda. Essa semana, quem mais abriu atendimento aqui foi a Ana, seguido da Daniela, né? Então, vai depender também o nosso indicador de como que a gente está filtrando, né? Então, se eu filtrar por esse ano, talvez a informação mude novamente. Então, aqui, a gente tem o nosso painel de indicadores. Eu queria até verificar com o Júnior se tem alguma dúvida aí que a gente precise responder, antes da gente prosseguir aqui, referente à criação dos indicadores. Bruna, o pessoal não... Enfim, tu acabou respondendo, tu acabou citando ali as dúvidas. Uhum. E também eu acabei mandando bastante documento aqui no chat, tá? Então o pessoal aí ele pode ver, por exemplo, o top 10 resultados mais utilizados, que é um artigo bem legal, até para vocês terem insights aí de aplicação no dia a dia de vocês, né? Então vocês podem talvez copiar um desses resultados e só adaptar para a tua realidade, né? Como a Bruna comentou ali, aquela parte dos filtros, ao meu ver, é bem importante, porque é ali que você vai limitar a visualização, né? Então, eu posso, por exemplo, fazer um resultado somente para um cliente. Ah, eu tenho um cliente aqui que é um cliente ouro, um cliente VIP, eu preciso saber o tipo de atendimento, ou quais são os serviços que ele solicita. Então, eu faço um resultado de tarefas por serviço e coloco um filtro do cliente. Então, vai mostrar somente atendimentos daquele cliente, né? Tem um resultado bem legal também que o pessoal pede bastante, que é o análise de SLA. Então, para a gente ver se os agentes estão fazendo as demandas, né, dentro do prazo ou fora, qual é o percentual de cumprimento do prazo. Então, esse é um outro que o pessoal usa bastante, né? Um outro ponto, né? Quando a Bruna estava fazendo ali, criando um resultado, vocês devem ter visto que tem uma lista bem grande de tipos, né? Então a gente tem mais de 400 tipos de resultado. E, obviamente, a gente não consegue dar conta de todas as demandas. Então, pode ser que tenha algum resultado que você precise que não vai ter. E aí, para isso, né, a gente tem alternativa daí também, né, enfim, o módulo de resultados da Agidesk, ele é bem robusto, ele já tem bastante funcionalidade, mas você pode querer fazer um dashboard, uma visualização, um gráfico diferente. E aí, nesses casos, né, ter a possibilidade de fazer uma integração com o Power BI ou com o BI de sua preferência. Eu vou colocar aqui no chat 2 artigos que auxiliam um pouco essa integração. Eu acredito que a gente vai ter
um treinamento específico sobre integração com BIs, né? A gente até já tem um gravado, mas acho que é bom também a gente ir renovando o nosso material. Então, vou colocar aqui no chat 2 artigos, o de integração com Power BI e o de datasets, que ele auxilia também a criar as chamadas e para remover essas informações. Então, o Agidesk ele conta com mais de 400 tipos de resultado, mas se chegar a necessidade de ter um diferente, um cruzamento de dados que o Agidesk não tem, tem essa possibilidade aí de exportar os dados e fazer um tratamento conforme você desejar, num Excel, né, num BI. Então, tem essa possibilidade também. Acho que é isso, Bruna, dos resultados. Perfeito. Então tá, então a gente já está quase finalizando aqui, né, o nosso módulo de resultados. Então aqui para a gente finalizar, vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma cópia de um painel já criado, né? Então a gente já verificou como é que a gente faz um do zero, um resultado do zero e também um resultado que é uma cópia de outro. Então aqui para a gente criar um painel de resultados como cópia, a gente vem aqui no botão de mais criar, no canto superior direito, e aqui a gente faz uma cópia de painel de resultados. Aqui a gente vai utilizar o nosso painel de referência, né? Então, qual que é o painel que eu quero me basear para criar esse meu novo painel? E aqui eu vou informar o nome do meu novo painel. Então, aqui, por exemplo, resultados do RH. Então, seguindo essa mesma ideia, né, de ter resultados específicos por equipes. Clico em salvar. E aqui, então, ele já vai criar esse novo painel de resultados agora, resultados do RH, mas ele trouxe as mesmas informações que eu já tinha colocado dentro do meu painel anteriormente. Então, aqui notem que ele traz os mesmos indicadores que eu já tinha criado anteriormente. Muito importante mencionar, pessoal, depois que a gente vai criando vários painéis de resultado, aqui no nosso canto inferior direito da tela, a gente tem essas duas setas que é para a gente movimentar entre os painéis. Então, a gente vai navegando entre painéis diferentes. Notem que aqui eu fui para os resultados da TI agora, eu posso ir para os resultados gerais também, então eu tenho esses três painéis e eu posso ir alternando entre eles, né, conforme eu quero verificar cada um deles. Depois aqui dessas setas, a gente tem esse ícone de configuração dos painéis. Então, aqui eu consigo ordenar a ordem dos meus painéis, né? Então, eu quero o primeiro que seja o resultados gerais, o segundo resultado do TI e o terceiro resultados do RH. Ou então eu posso alterar, né? Eu quero que seja a ordem diferente, eu quero primeiro resultados da TI e não resultados gerais. Então, aqui a gente pode ir colocando a ordem que a gente achar melhor, que faz mais sentido aí para cada um. Da mesma forma que nessa seta a gente consegue ir até o painel específico, né? Caso vocês não queiram utilizar aquelas setas que a gente utilizou anteriormente, a gente também pode navegar por aqui, né? Então, se eu optar por acessar os resultados da TI por aqui, ele já vai me trazer, então, para esse painel específico. Voltando aqui para a configuração dos painéis, aqui embaixo a gente tem o modo apresentação. Esse aqui ele serve muito para caso a gente tenha um time específico que gosta de ficar acompanhando ou que precise ficar acompanhando os indicadores em tempo real. E a gente quer, por exemplo, apresentar em uma tela específica o nosso painel. Então, aqui a gente vai informar quais painéis vão entrar no modo de apresentação. Então, dos resultados que eu já tenho criados aqui, né, dos painéis, quais que eu quero que entrem aqui na minha apresentação. Então, aqui, por exemplo, eu quero o resultado geral e o resultado da TI para ser apresentado nesse modo específico. E aqui embaixo eu consigo definir a velocidade dessa transição. Então, aqui a gente vai colocar em tela cheia, e ele vai indo desde o início da tela até o final da tela do nosso painel. Então, aqui eu vou informar se eu quero que ele seja, né, transicionado de uma forma lenta, normal ou rápida. Aqui, por exemplo, eu vou deixar rápida, até para a gente não ficar esperando muito tempo de se mexer. Vou salvar e vou mostrar para vocês como é que ele se comporta dentro aqui do modo de apresentação. Então, aqui abaixo das nossas setas, no nosso canto inferior direito, a gente tem aqui o modo apresentação, a gente clica nele e ele vai, então, mostrar em tela cheia os nossos indicadores, né, o nosso painel de indicadores. Nota que ele já foi, né, alternando aqui a minha tela para baixo, foi de forma bem rápida, né, então aqui ele vai passar para o outro painel que eu coloquei ele do modo de apresentação, e ele também vai passar desde o início aqui do nosso painel até o final, lembrando que eu coloquei de forma mais rápida, né, então por isso que ele está indo mais rapidinho aqui nessa apresentação. Mas então isso serve bastante para a gente colocar em uma tela para apresentar, né, para uma equipe específica, ou até mesmo caso a gente for fazer uma reunião, precisar mostrar esses indicadores, a gente pode fazer dessa forma. Ô, Bruna, deixa eu aproveitar que tu falou aí, até uma dica para o pessoal.
tem alguns clientes nossos que deixam um monitor na área de saque, na área de operação, e deixa passando os painéis, né? Então dá para configurar, deixar um agente ali parado, exibindo os dados, e o pessoal vai acompanhando em tempo real, então bem interessante, né? Uma outra coisa, Bruna, só para fixar bem para o pessoal, vamos supor que eu criei um resultado e eu quero liberar para o meu colega. Então, eu quero liberar para ti ali a visualização do meu painel, né? O que eu criei. Como é que a gente faz aí? Perfeito, era isso mesmo que eu ia já explicar aqui para a Ah, gente boa. finalizar os resultados. Então, aqui, notem que eu criei esse meu painel de resultados da TI para eu acessar as configurações desse meu painel. Aqui ao lado do nosso botão de mais criar, eu tenho esses 3 pontinhos. Clicando aqui, ele vai me trazer para as configurações do meu painel. Notem que aqui a situação dele está como ativo, né? Então, ele está funcionando, a gente está utilizando esse painel. De repente, eu posso desativar, né? Então, inativar, a gente não vai utilizar mais. E aqui ao lado eu tenho a informação do acesso. Atualmente ele está como público, né? Então eu deixei para todo mundo ter acesso, né, a esse meu resultado, a esse meu painel de resultado. Mas eu poderia deixar ele como restrito, né? Então não é qualquer um que pode enxergar esse meu painel de resultados. Colocando ele como restrito, aqui embaixo nas relações eu consigo dar permissão para quem eu quero que visualize esse meu painel de resultados. Então eu posso dar permissão para um agente específico, né? Então eu posso relacionar aqui uma pessoa específica, ou eu posso relacionar uma equipe inteira, né? Então eu quero que toda a equipe de TI tenha acesso a esse meu painel de resultados, ou um grupo de permissão, né, que nem eu tinha comentado, então a gente tem grupos de permissões para acessar os resultados, a gente pode criar um para acessar esse resultado específico, né, esse painel específico, e aqui embaixo também a gente consegue colocar anexos, né, então caso faça sentido alguma documentação, alguma imagem aí relacionada ao meu painel de resultados. Então, aqui a gente modifica o acesso, né? Então, quem vai conseguir visualizar o painel? Então, lembrando que público, todo mundo que tem acesso aos resultados, restrito, não vai ser todo mundo, eu vou liberar, né, para quem eu achar necessário, e privado, então, até então, somente eu tenho acesso aqui a esse painel de resultados. A gente consegue fixar um período padrão, né, do nosso indicador, então, toda vez que eu acessar ele, ele vai estar filtrando pela data dessa semana. Então, aqui eu posso colocar dessa semana, desse mês, então aqui a gente consegue fixar um período específico, padrão, né, para a gente colocar ali no nosso painel. Aqui a gente também consegue definir uma cor de referência para esse painel inteiro, então, que nem eu comentei, por padrão, ele vai pegar a cor padrão do nosso sistema, né, então aqui no meu caso é laranja, ele vai pegar tudo referente aí a laranja e todas as cores próximas. Mas esse painel de resultados específico, eu quero, por exemplo, que seja verde, né? Então, esse aqui, a minha cor de referência vai ser verde. Então, todos os gráficos, né, todas as cores, ele vai se basear nessa cor de referência que é verde e vai pegar cores próximas a essa que eu estou definindo. Ainda aqui nas configurações do meu painel, eu posso colocar uma imagem, né, de perfil do meu painel e uma imagem de fundo, né, então ao invés de ficar branco, eu posso colocar uma imagem específica, posso colocar uma imagem do meu time, e aqui na foto de perfil, a gente também consegue alterar. Aqui eu vou utilizar uma de exemplo, né, de gráfico mesmo, para a gente verificar que a gente consegue ter imagens diferentes também para o nosso painel. Então, aqui clicando em salvar, vou voltar para mostrar para vocês que ele já pegou, então, essa imagem aqui de perfil do nosso painel de resultados da TI. Mas respondendo, então, né, a questão do Júnior ali, assim que a gente fornece acesso, né, ao nosso painel de resultados específico. Não sei se tem mais alguma outra dúvida aí que o pessoal mandou. Não, é isso aí. O resto Perfeito. já foi resolvido. Perfeito. Então tá, então essa questão dos resultados a gente já verificou. Nosso próximo assunto é referente, então, aos processos, né? Então, aos fluxos de trabalho. Então, eu vou voltar aqui para a nossa tela inicial do Agidesk, para explicar para vocês, né? O Júnior ele já tinha comentado antes na reunião, eu vi que apareceram algumas pessoas, então eu vou dar esse comunicado de novo. O módulo, né, de processos do Agidesk, ele é um módulo à parte, talvez para quem esteja aqui na reunião não esteja aparecendo no ambiente de vocês, porque ele está liberado para clientes com plano Enterprise, né, então, de repente, não é todo mundo que está com esse plano e tem esse acesso do Flow, né, então, se alguém aqui do treinamento estiver interessado, né, quiser verificar também uma demonstração mais específica, a gente também pode contatar ali o comercial, né, vocês podem contatar o comercial, para demonstrar esse interesse, de repente fazer esse upsell, né? Caso Ô, seja Bruna, necessário. a gente acabou montando aqui um material para conhecer o Agiflow, acabei de colocar aqui no Uhum. chat, porque pode ser o primeiro contato de muitas pessoas aqui, né? Sim,
esse módulo, né? O que que é o Agiflow, para que que serve, né? Então, eu acho importante a gente coloquei aqui no chat o artigo, e aí a gente tu pode ir apresentando daí, enfim, do que se trata e as principais configurações, né? Uhum, perfeito. Eu não sei, acho que tem algumas O pessoas pessoal tá levantando a mão. Eu vou pedir a gentileza de vocês registrarem um atendimento, tá? Eu coloquei no chat aqui o formulário, eu vou colocar novamente. Eu acho que por aqui a gente consegue organizar melhor e vai respondendo aos poucos aí as dúvidas de vocês, tá? Pedir essa gentileza aí, por favor. Isso aí, perfeito. Então, continuando aqui referente ao flow, né, como o Júnior ele mencionou, o flow, né, muito superficialmente, até para a gente não entrar tão assim no básico, a ideia é que a gente já monte aqui um processo mais avançado, né, então a gente faça de fato a configuração aqui de um processo. Ele serve justamente para a gente acompanhar e colocar os processos, né, da nossa empresa aqui dentro do Agidesc. Então, para a gente deixar documentado, né, e utilizar ele de fato no dia a dia. Então, aqui outra coisa importante que eu vou mencionar para vocês, aqui no nosso usuário logado, quando a gente clica nele, a gente tem essa informação aqui de minha conta. Para a gente verificar os nossos limites referente ao Flow, a gente vem aqui. Então, notem que em módulos a gente tem a opção aqui de fluxos de trabalho. Então, aqui a gente consegue verificar se está ativo, se está inativo, qual que é o nosso limite, né? E caso a gente precise solicitar mais, a gente consegue verificar aqui também. Então, aqui a gente tem o limite de 10 fluxos de trabalho e aqui de 20 etapas para o fluxo. Esse aqui está no meu ambiente, né? Mas pode estar diferente no ambiente de cada um aí que tem acesso ao flow. Então, só para mostrar também onde é que a gente faz, né, essa verificação das nossas limitações referente ao flow. Então, dito isso, a gente vai acessar, né, o nosso módulo de processos. Então, para a gente acessar o módulo de processos, perdão, a gente tem algumas formas de fazer isso. Então, aqui, notem que nessas imagens da nossa tela inicial do Agidesc, a gente já tem informação aqui de processos. Então, se eu clicar aqui em cima de processos, ele já vai me levar para o nosso módulo específico, ou então aqui no nosso menu lateral, a gente tem aqui esse desenho de fluxograma, que também é referente ao módulo de processos. Então, tanto um quanto o outro, ele vai funcionar, fica a critério de cada um, como vocês desejam acessar o Flow. Então, aqui a gente entrou, de fato, no Flow, notem que eu tenho já um processo específico aqui com um fluxo específico também, mas a ideia é que a gente faça do zero, igual a gente fez com os resultados. Então, aqui para a gente criar um novo processo, né, pessoal, a gente tem algumas formas também de fazer isso. Notem que aqui embaixo desse fluxo eu tenho a opção aqui de criar processo, então eu consigo passar o mouse aqui em cima, clicar, escrever o meu processo e dar um Enter, eu já vou criar um processo novo. Tanto aqui em cima, né, no canto superior direito, no botão de mais criar, eu consigo criar um processo também. O processo aqui, pessoal, ele é o todo. Então, por exemplo, aqui notem que o que eu já tenho criado é TI, então aqui seria a junção de todos os meus fluxos de trabalho da TI. Então, o macro é o meu processo, é o TI, e abaixo eu tenho os fluxos de trabalho, né? Então, eu tenho fluxo aqui, nesse exemplo, de compra de equipamento, eu posso ter um outro fluxo, né, de atendimentos específicos. Então, aqui, o nosso macro é o processo e o nosso micro é o fluxo de trabalho, que vai ser, de fato, aquele processo específico onde a gente vai cadastrar aqui dentro do Agidesc. Então, para criar um processo, a gente já verificou aqui que a gente tem essas duas formas de fazer. Vou criar aqui um processo. Então, notem que aqui a gente tem algumas informações que a gente precisa preencher. Caso a gente crie de outra forma, a gente não precisa fazer esse preenchimento. Então, aqui o nome do meu processo vai ser RH. Então, aqui eu vou fazer a junção dos processos de RH. Aqui, o acesso interno, ele está como privado, mas a mesma forma dos indicadores a gente consegue deixar como público, como restrito ou como privado. Então, por exemplo, não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que pode verificar. Aqui, para o nosso exemplo, eu vou deixar ele como público mesmo. E para o acesso externo, ele tem a opção de bloqueado, público ou restrito. O acesso externo, ele é referente aos nossos contatos, aos nossos clientes, né? Então, quem não tem a licença dentro do Agidesc. Então, a gente pode optar se a gente quer que as pessoas elas vejam o processo também, ou se não. Então, a gente quer que mantenha a visualização de um atendimento comum para o nosso solicitante, né? A gente não quer que os clientes eles vejam que a gente está seguindo um processo específico ou qual que é esse processo, né? A gente quer que se mantenha como um atendimento comum. Então, a gente pode deixar bloqueado, assim como a gente pode deixar disponível, vai depender da necessidade e a preferência de cada um.
Aqui a gente tem a informação do prefixo identificador, então as tarefas e atendimentos que podem ser relacionadas a esse processo, elas podem ter uma identificação específica. Aqui, por padrão no Agidesk, as tarefas têm o prefixo de TRF e os atendimentos têm o prefixo de ATD. Então, caso eu queira, né, que tenha uma nomenclatura diferente para esse processo, a gente pode colocar aqui uma nomenclatura específica. Nesse caso aqui, por exemplo, eu não vou fazer, vou clicar em salvar, e ele já criou, então, o meu novo processo de RH. Então, notem que a gente criou o macro, e o micro aqui são os fluxos de trabalho. E da mesma forma, para a gente criar um fluxo, então, eu posso clicar aqui nessa opção de criar fluxo, escrever o nome do meu fluxo e dar um Enter, ou então, aqui em cima, eu posso criar um fluxo de trabalho. Eu vou fazer dessa forma aqui para a gente verificar a diferença. Então, aqui, por exemplo, solicitação de férias. Fiz isso, clico Enter, e aqui, então, eu já criei o meu novo fluxo de trabalho. Ele está só carregando aqui um pouquinho. Já criou, então, o meu fluxo de trabalho de solicitação de férias. Então, isso aqui que eu estou sendo até um pouco repetitiva, mas até para a gente entender, né, que o macro aqui, o processo, ele é a junção de todos os fluxos de trabalho que a gente tem embaixo, né? Então, aqui o meu macro é o RH, e aqui embaixo eu tenho diferentes fluxos referentes ao RH. Então, aqui para a gente verificar as configurações do nosso processo, do macro aqui que a gente acabou de criar, ao lado do nome eu tenho esses 3 pontinhos aqui, clicando, ele vai me levar para as configurações desse processo. Então, novamente, o processo é a junção de todos os fluxos que a gente tem abaixo dele. Primeiro aqui a gente tem a aba de documentação, então aqui notem que por enquanto ele está vazio, né? Se vocês acessam o módulo de projetos, vocês vão verificar que no módulo de projetos a gente tem algumas documentações para preencher, então o que que vai ser feito, por quem que vai ser feito, quando que vai ser feito, a gente pode copiar e fazer da mesma forma aqui no processo, né? Então, o processo a gente entende que, de repente, não precisa de tanta documentação assim quanto aquele projeto, mas a gente pode ficar muito à vontade para criar. Então, aqui, para mostrar para vocês, a gente pode configurar campos adicionais, que é justamente para colocar aqui a documentação que a gente precisa. Então, aqui eu vou clicar em campos adicionais, e eu vou relacionar um que eu já tenho criado por aqui. Tem muitas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês agora no nosso treinamento que já estarão criadas, porque ele não faz parte, né, a criação dessas funcionalidades, elas não fazem parte do nosso treinamento de hoje. Então, tem algumas coisas que eu já tenho cadastradas aqui, mas que já foram explicadas anteriormente nos outros treinamentos que a gente já passou. Então, aqui é basicamente um conjunto de campos que eu vou estar relacionando aqui ao meu processo para a gente fazer a documentação dele. Então, relacionei aqui a documentação do meu processo, que é o meu conjunto de campos, e aqui, notem, então, que eu já tenho a possibilidade de preencher essa informação para colocar a documentação do meu processo. Então, aqui, eu mesma criei esse conjunto de campos, e vocês podem colocar a nomenclatura que fica melhor para cada um. Aqui eu coloquei o que é realizado nesse processo, né? Então, uma coisa mais sucinta, de fato, só para a gente colocar aqui um resumo, de repente, do que é feito nesse processo, ou o que se trata esse processo. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar que são os processos da equipe de RH. Então, aqui, de forma bem sucinta, eu vou colocar aqui essa informação referente ao que se trata, então, o nosso processo, que a gente está verificando as configurações. Depois disso, a gente tem a informação de andamento. Aqui, conforme, né, notem que eu acabei de criar esse processo, então ele não vai ter nenhuma informação por enquanto, porque ele ainda não foi populado, né, ele ainda não tem nenhuma informação. Mas conforme, né, for surgindo atendimentos aqui dentro do nosso processo, ele vai colocar aqui dentro, né, o andamento desse processo. Então, quantas novas tarefas eu tenho, quantas tarefas eu tenho em andamento, quantas eu tenho com data para hoje, para amanhã, para essa semana, e quantas já estão atrasadas. Lembrando novamente que aqui a gente está fazendo a junção de todos os fluxos de trabalho desse processo. Então, aqui vai estar a junção de todo o andamento, de todos os fluxos que a gente tem relacionados a esse processo. E aqui a gente tem informações de resultados também do nosso processo. Então, como eu mencionei, como ainda não tem, né, nenhuma informação aqui, a gente ainda está em branco, não tem nada para mostrar aqui nos nossos resultados. A gente, inclusive, pode criar novos resultados, a depender, né, se a gente quer ver uma coisa mais específica do que já é mostrado por aqui. Depois disso, a gente tem nossa aba de anexos, então, caso eu queira colocar aqui alguma documentação, alguma imagem, alguma planilha que faça parte aqui do nosso processo, né, que faça sentido a gente colocar por aqui, então, a gente vai deixar relacionado aqui esses anexos.
Depois disso, eu tenho as permissões, que foi o que a gente já configurou anteriormente, né? Então, quem vai poder acessar esse meu fluxo, né, esse meu processo, perdão, internamente. Então, aqui, quem possui uma licença no Agidesk, quem vai conseguir acessar, né? Nesse caso, é todo mundo, então tá público, mas eu poderia deixar como restrito, né? Então, eu quero somente uma equipe específica, por exemplo, quero somente a equipe do RH. Então, aqui a gente pode ir definindo o tipo de acesso, tanto interno, para quem tem licença, tanto externo para quem não tem uma licença, né? E aqui, então, mostrando para vocês a diferença, né? Caso eu coloque como restrito, ele vai abrir, então, uma aba específica para eu mostrar para quem que eu quero relacionar esse meu processo, né? Então, aqui eu posso relacionar a agentes, a equipes e a grupos internos, que seriam os nossos grupos de permissão. Então, aqui eu posso ir relacionando, né, quem eu quero que veja esse meu processo do RH. Então, aqui, vou botar como público de novo, para a gente voltar para o nosso exemplo. E aqui a gente tem as permissões avançadas. Aqui a gente vai dizer quem pode fazer o que dentro do meu processo, né? Então, nas permissões avançadas, eu gosto de cadastrar ela dentro dos fluxos. Então, o exemplo que a gente for verificar, a gente vai verificar dentro dos fluxos, né? Aqui, por enquanto, eu ainda não vou cadastrar nenhuma, mas é importante mencionar, né, que a gente tem que cuidar com o nível de configuração que a gente está fazendo. Tudo que eu colocar aqui vai ser replicado para os fluxos de trabalho. Então, se eu colocar as permissões aqui, o meu fluxo de trabalho, ele vai herdar essas permissões, né, do que as pessoas podem fazer ou não aqui dentro desse meu processo. E depois a gente tem a aba de configurações, eu posso colocar uma imagem aqui no meu processo, eu posso definir na navegação se eu quero ocultar as próximas etapas, né, então na minha etapa atual eu vou conseguir verificar as próximas etapas, ou eu vou só verificar a etapa que eu estou atualmente. Eu tenho a opção de permitir solicitar aprovação, então dentro da nossa aba de comentários, né, lá nos nossos atendimentos do Agidesk, acho que vocês já estão, né, acostumados, a gente consegue solicitar aprovação manualmente e também a gente consegue solicitar, né, enviar um e-mail. Então aqui a gente vai definir se a gente quer que seja liberado solicitar aprovação e fazer o envio de e-mail. Caso contrário, caso esteja inativado, a gente não vai conseguir fazer isso dentro dos atendimentos que estão relacionados ao fluxo. Depois disso, a gente tem o prefixo identificador, que a gente já verificou também. Então, caso eu queira uma nomenclatura específica, né, um prefixo específico para as tarefas e para os atendimentos que estão cadastrados, né, que fazem parte aqui dentro do meu processo, aqui do Flow do Agidesk. Depois disso, a gente tem os campos padrão para as tarefas, então aqui eu posso definir um responsável sempre específico, né, então esse vai ser o responsável padrão de todos os atendimentos e tarefas aqui dentro do Flow. Um cliente também sempre específico, então esse campo aqui ele vai ser padrão, então o que eu definir aqui, tudo que for criado vai pegar esse valor, né? Então se eu tiver uma prioridade definida aqui como padrão, sempre vai cair nessa prioridade específica. Então aqui é para quando a gente já tem, né, uma informação que não vai mudar, que a gente sabe que não vai mudar, e a gente vai utilizar ela como padrão. Depois disso, a gente tem os campos obrigatórios para as tarefas, então qual campo não pode ficar em branco? O responsável não pode ficar em branco, né? Ele tem que estar preenchido, o cliente tem que estar preenchido, a prioridade, então aqui a gente também consegue definir qual que é a nossa preferência aqui, né? Como é que a gente quer que esse processo ele se comporte, e as tarefas da mesma forma. Depois disso, a gente tem a personalização dos cards das tarefas. Então, aqui a gente vai verificar um pouquinho mais para frente a visualização dos fluxos, né? Como é que a gente consegue visualizar os fluxos dentro aqui do Agidesk. A gente tem uma visualização de Kanban, e nesse Kanban a gente tem, né, as tarefas que estão criadas e atendimentos também que estão relacionados ao Flow, né, aquele fluxo específico. E aqui, os cards, então, é aquela pré-visualização daquela tarefa e daquele atendimento na visualização do Kanban. E aqui na personalização eu vou informar qual que é as informações, né, quais são os dados que eu já quero verificar nessa pré-visualização e quais eu não quero. Então aqui, por exemplo, eu não quero ver o preview da imagem, né, então eu não quero que apareça a imagem ali junto no card. Eu não quero ver a quantidade de comentários que foram trocados ali na tarefa e no atendimento, né, então aqui a gente pode definir qual é a informação que a gente já quer ver antes de acessar, de fato, o atendimento e a tarefa. Então, posteriormente, vai ficar um pouco mais fácil, né? Vai ficar mais visual eu mostrando para vocês.
Depois disso, a gente tem as regras de automação ao entrar dentro do processo, durante o processo, né? Então, enquanto ele está ocorrendo, quando a gente sai do processo e com base no tempo. A gente vai verificar exemplos de cada uma dessas regras de automação, mas a nível do fluxo, né? Então, eu prefiro configurar sempre a nível do fluxo, porque, de novo, aqui, caso a gente configure a nível do processo, vai ser replicado para todos os fluxos que fazem parte desse processo. Então, sempre lembrando, o processo é o macro e o fluxo é o micro. Então, aqui a gente vai ver o exemplo posteriormente. Depois disso, então, aqui em cima a gente consegue definir um gerente aqui para o nosso processo, né? Então, a pessoa responsável pelo processo, a prioridade do nosso processo, e aqui embaixo do nome, então, a gente também consegue definir se ele está ainda em documentação, se ele já está sendo executado, se ele já foi encerrado. Então, aqui a gente também consegue alterar a situação do nosso processo. Voltando aqui, então, a gente já verificou as configurações aqui do processo, do macro. Aqui dentro do meu fluxo de solicitação de férias, eu também tenho as configurações. Então, nesses 3 pontinhos ao lado do nome, eu também consigo fazer todas essas configurações que a gente fez a nível do processo, agora a nível do fluxo. Então, aqui na parte de documentação, da mesma forma, a gente não tem nada inserido aqui ainda para fazer alguma documentação. A gente precisa criar os conjuntos de campo, caso a gente queira fazer alguma documentação específica por aqui. Da mesma forma, vou clicar aqui em configurar campos adicionais, vou relacionar com o conjunto de campos que eu já criei anteriormente, e aqui, então, a gente vai poder colocar a documentação do nosso fluxo, né? Então, aqui eu criei um conjunto de campos, perguntando o que é realizado nesse fluxo de trabalho. Então, aqui, por exemplo, é realizado a solicitação de férias dos colaboradores. Então, de forma bem sucinta, até para a gente não perder muito tempo aqui no exemplo da documentação, a gente pode ter vários conjuntos de campos e colocando aqui, a depender do que a gente precisa documentar aqui dentro do fluxo de trabalho. Então, lembrando que agora a gente está no micro, a gente está especificando aqui referente a esse fluxo de trabalho. Antes a gente estava no processo, agora a gente está aqui no fluxo de trabalho de fato. A nossa próxima aba é a aba aqui de etapas. Essa aqui eu vou deixar por último, porque ela é a mais específica aqui para a gente verificar e para a gente configurar. Aqui vou passar para a nossa aba de andamento. Notem que ela é igual àquela anterior do processo, o que vai mudar é o nível que a gente está acessando agora. Agora vai ser referente ao andamento desse fluxo de trabalho específico, não mais da junção dos fluxos de trabalho, como era ali no processo. Então, aqui da mesma forma, a gente vai verificar o andamento das novas tarefas, das tarefas em andamento, das que eu tenho para hoje, para amanhã, para essa semana, e aqui a gente também consegue carregar resultados. Notem que aqui também não tem nenhuma informação ainda, porque a gente ainda não tem nenhum atendimento, nenhuma tarefa vinculada a esse fluxo. Então, quando a gente começar a ter mais informações, vai sendo preenchido aqui, então, a nossa aba de andamento. Posteriormente, a gente tem a aba de anexos também. Então, caso a gente queira relacionar aqui alguma documentação, alguma planilha, né, algo específico que seja referente aqui ao nosso fluxo de trabalho, basta a gente fazer o upload aqui e ele vai ser relacionado aqui no nosso fluxo. Depois disso, a gente tem a aba de permissões. Então, da mesma forma que a gente viu lá no processo, a gente tem as permissões aqui no fluxo. Muito importante, pessoal, a depender da permissão que a gente deu lá no processo, a gente precisa dar uma permissão também aqui, né, no nosso fluxo de trabalho. Então, por exemplo, eu quero dar acesso aqui ao meu fluxo de trabalho para a pessoa X e Y, só que eu não dei anteriormente para o meu processo. A pessoa ela não vai conseguir verificar, porque ela precisa ter acesso ao macro para ela conseguir enxergar o micro. Então, a gente precisa fornecer acesso ao processo de RH e depois fornecer acesso ao fluxo de trabalho de solicitação de férias. Caso contrário, a pessoa ela não vai conseguir acessar, ela não vai conseguir verificar. Então, a gente sempre tem que pensar no macro para o micro, né? Então, a gente precisa fornecer os acessos conforme a gente quer que a pessoa tenha essa visualização. Aqui nesse caso, como no meu exemplo ficou como público, não tem problema, né? A gente pode deixar como público aqui também, ou caso contrário, né, caso não é todo mundo que precise ver aqui esse meu fluxo de trabalho de solicitação de férias, o meu processo fica público, então todo mundo vê o processo de RH, mas não é todo mundo que vê o fluxo de solicitação de férias. Então aqui, por exemplo, eu posso ter uma permissão diferente, né, então como restrito. Então, eu vou dar acesso às pessoas específicas que precisam visualizar esse fluxo específico de trabalho também.
Então, aqui a gente consegue ir alternando essas permissões a depender do que a gente precisa. E aqui, da mesma forma, a gente tem as permissões avançadas. Aqui a gente vai criar permissões específicas para o fluxo de trabalho, né, de quem pode fazer o que aqui dentro, né, do fluxo de trabalho. Ver e fazer, né? Então, aqui a gente consegue fazer essas duas alterações aqui, né, do que as pessoas conseguem visualizar e o que elas conseguem fazer. Da mesma forma, eu vou fazer ali dentro das etapas para a gente conseguir verificar mais especificamente aqui as permissões avançadas. Depois disso, a gente tem as configurações. Aqui muda um pouquinho referente ao processo, porque aqui no fluxo de trabalho, a gente vai relacionar o nosso fluxo a um serviço específico, ou a um tópico, ou uma sessão, mas para a gente informar qual que é o vínculo dele aos atendimentos. Então, quando a gente for criar um atendimento, ele vai estar vinculado ao fluxo de trabalho, e a gente vai conseguir trabalhar dentro desse fluxo de trabalho. Então, aqui no meu caso, eu vou relacionar a um serviço específico, que é justamente de solicitação de férias. Então, vou pesquisar aqui por essa informação, pesquisar por férias, que eu acho que é mais assertivo. Solicitação de férias aqui. Então, já vou relacionar esse serviço específico. Então, quando eu for abrir um serviço aqui, né, um atendimento, perdão, um serviço de solicitação de férias, ele já vai estar vinculado ao fluxo de trabalho de solicitação de férias. Da mesma forma, a gente pode relacionar tanto a serviços, tanto a um tópico inteiro, tanto a sessões inteiras. Então, aqui vai depender também da necessidade de cada um de vocês fazer essa relação. No meu caso, eu estou relacionando a somente um serviço específico. Depois disso, a gente tem aqui a navegação, conforme a gente já viu anteriormente também. Então, se eu quero ocultar as próximas etapas, eu não quero que seja visto o que vai acontecer depois, quais são as próximas etapas da que eu estou atualmente. Se eu vou permitir solicitar aprovação no atendimento que está relacionado ao Flow, e se eu vou permitir enviar e-mail dentro do atendimento que está relacionado ao Flow também. Aqui tem o prefixo identificador, então, caso a gente já tenha um prefixo identificador específico no processo, e a gente cadastrar outro aqui no fluxo, o micro ele vai ganhar. Então, aqui a gente vai ficar com o prefixo identificador do fluxo de trabalho específico, tanto para as tarefas, tanto para os atendimentos. E aqui, da mesma forma, a gente tem a personalização dos cards das tarefas, né? Então, aqui naquela visualização em Kanban que eu falei para vocês, a gente consegue identificar aqui e escolher o que a gente quer que apareça nessa pré-visualização ou não, né? Então, essa pré-visualização, ela nos ajuda a entender algumas informações referente ao atendimento e às tarefas, sem necessariamente abrir eles, né? Mas isso vai ficar mais claro, que nem eu comentei depois, quando eu passar para vocês o exemplo visual mais prático. E da mesma forma, a gente tem aqui as regras de automação, quando a gente entra no fluxo, durante o fluxo de trabalho, quando a gente sai e com base no tempo. A gente vai ver todos esses exemplos dentro das etapas do fluxo, né, para a gente entender um pouquinho melhor como é que elas funcionam. Aqui em cima, então, pessoal, a gente tem o nome do nosso fluxo de trabalho, a gente pode alterar aqui, clicando em cima, fazendo alteração. Depois, a gente pode modificar a situação do nosso fluxo de trabalho também, se ainda está em documentação, se já está em execução, se foi encerrado, ou se a gente não vai mais utilizar esse fluxo de trabalho. Então, aqui a gente pode fazer a alteração necessária. A gente pode colocar uma imagem de fundo, né? Então, para aquela visualização de Kanban que eu falei para vocês, a gente pode colocar uma imagem específica. Aqui a definição do SLA é muito importante, tem muitos clientes que têm dúvida referente a isso, né? Então, a gente tem duas formas de utilizar o SLA nos atendimentos que estão relacionados ao fluxo de trabalho. A gente pode respeitar a política de SLA que já existe, então aquele atendimento já está vinculado a uma política de SLA específica, a gente vai respeitar essa política, ou então a gente vai fazer a junção, a soma da duração das etapas do fluxo. Então, cada etapa a gente tem, né, uma previsão específica, a gente vai juntar essa duração das etapas para montar o nosso SLA dentro aqui do atendimento dos fluxos. Então, a gente tem essas duas formas de trabalhar. Às vezes, né, quando a gente verifica que o prazo ele está um pouco estranho, né, está diferente, pode ser referente a isso. Ele pode estar respeitando o SLA do atendimento que já possuía um SLA e não está somando aqui a duração do fluxo. Então, aqui a gente pode optar pelo que ficar melhor. Eu vou utilizar o SLA somando as etapas do fluxo, né? Então, a gente vai montar ali as etapas juntos e, ao final, a gente vai ter um SLA conforme a duração de cada etapa. Aqui a gente tem, então, a opção também de liberar o acesso, como a gente já verificou aqui em permissões. Então, se eu clicar aqui, ele vai me trazer aqui para essa aba que a gente já verificou anteriormente.
Júnior, eu queria ver se por enquanto a gente tem alguma dúvida antes de eu iniciar a criação das etapas. Por enquanto tudo certo, tá, Bruna? Eu queria reforçar que eu coloquei aqui no chat a apresentação do Agiflow, então se alguém estiver confuso e não está entendendo, é muita informação, para que serve tudo isso, né? Então tem ali o Flow com inclusive alguns desenhos, então mostra etapas que são paralelas, etapas condicionais, né? Então foi aprovado, se sim, avança para a próxima etapa, se não, tem um retorno, volta para a etapa anterior para ser feito novas atividades. Então, tudo isso está explicado ali naquela apresentação ali, conhecendo o Agiflow, tá? E eu também coloquei um manual do Agiflow aqui no chat. Então, tudo isso que a Bruna está passando, né, ela está detalhando desde o processo, o fluxo, agora que vai entrar na parte legal, ao meu ver, que são as etapas em si. Ali no manual tem todo o passo a passo, né? Então, o que que acontece quando entra na etapa, durante a etapa, ao sair da etapa, tem que fazer alguma automação, tem que alterar responsável, transferir de equipe. Então, tudo isso, todos esses passos, né, eles estão um pouquinho mais explicados ali no manual. E agora a Bruna vai partir para a prática daqui a pouquinho, né? Então, vai ficar os exemplos vão ficar mais claros, né? Olhando eles e vendo para que serve. Isso aí, perfeito. Então tá, então a gente prossegue aqui. Eu vou passar para a aba aqui de etapas, que nem o Júnior comentou, para mim também essa é a mais legal do Flow. Então, onde a gente de fato faz a configuração ali do fluxo de trabalho. Notem que aqui, quando a gente entra na aba de etapas, a gente já tem 3 etapas cadastradas. Elas são padrão do Agidesp, né? Então, quando a gente cria um fluxo de trabalho, já vem essas 3 etapas aqui para a gente trabalhar em cima delas, caso a gente queira. No meu caso aqui, eu vou apagar elas com vocês para a gente criar do zero, para a gente conseguir entender como é que funciona esse processo. Então, aqui vou fazer a exclusão delas. Notem que agora não tem nenhuma etapa cadastrada aqui, a gente vai criar manualmente. A gente consegue criar uma etapa individualmente, aqui em nova etapa, ou a gente consegue criar em lote. Então, caso eu já tenha, né, uma especificação de todas as etapas que eu quero, eu já consigo criar em lote. Então, eu vou fazer das duas formas para a gente identificar aqui como é que a gente pode fazer. Então, clicando aqui em criar em lote, a gente tem aqui um exemplo de como é que a gente consegue cadastrar aqui essas etapas em lote. Então, como é que a gente precisa colocar essa nomenclatura, como é que a gente precisa organizar para conseguir criar a etapa da forma certa. Então, aqui a gente tem o padrão, né, que é o nome da etapa, depois pipe duplo para separar a situação da tarefa, mais um pipe duplo, a gente vai colocar a equipe responsável, depois o responsável. Não é necessário colocar tudo isso de uma vez só. Se a gente quiser colocar somente o nome da etapa e a situação, né, da tarefa que vai ficar quando entra naquela etapa, a gente pode, a gente não precisa preencher tudo isso de uma vez só. Então, aqui abaixo ele nos traz um exemplo, né, então, do nome da etapa, que seria gerar documento, e aqui a situação da tarefa vai ficar em atendimento, quando ela entrar dentro dessa etapa, e assim por diante. Então, aqui eu vou colocar a minha etapa, que vai ser análise do gestor. Lembrando que a gente está montando aqui um fluxo de trabalho de solicitação de férias. Então, a minha primeira etapa vai ser essa análise do gestor. Aqui eu vou colocar o pipe duplo, né, que é para fazer a separação para outra informação. E eu vou colocar, então, a situação da tarefa, né, que vai ficar quando ela cair dentro dessa etapa, que vai ser em aprovação. Depois disso, a outra linha, ela é considerada uma outra etapa, né? Então, aqui eu coloquei a minha primeira etapa, eu coloco uma linha abaixo, vai ser a minha próxima etapa. Então, aqui, depois de análise do gestor, eu quero análise do RH. Pipe duplo também, para a gente fazer a separação, e essa aqui eu também quero que esteja em aprovação, a situação da minha tarefa. Então, notem que aqui eu não vou fazer todo até o final, né, todo exemplo, porque a gente vai fazer isso dentro ali da configuração de cada etapa. Então, vou pular uma linha aqui, vou criar a minha próxima etapa, que vai ser retorno do solicitante. Aqui, eu vou colocar aguardando o cliente, como a situação da tarefa quando ela entrar aqui dentro dessa etapa. E por enquanto, então, para minha criação em lote, eu vou fazer dessa forma para depois a gente criar, então, as etapas individualmente. Então, vou clicar aqui em salvar. Notem que aqui eu já
criei aqui as minhas 3 etapas, ela só não pegou aqui a situação específica, de repente ela pode estar em outra nomenclatura. Então, aqui a gente tem a etapa de análise do gestor, análise do RH e retorno do solicitante. Então, aqui a gente não fez nenhuma outra configuração, somente isso. Eu vou criar as outras 2 etapas que faltam para o nosso exemplo individualmente, para a gente verificar a diferença entre uma e outra. Então, aqui vai ser o nome da minha etapa, vai ser aqui encerrado. A situação da tarefa, quando ela entrar nessa etapa, então eu quero que seja encerrada a situação da tarefa. Aqui eu já posso colocar o prazo de início e prazo de término. Aqui no nosso exemplo eu não vou colocar, até porque é uma etapa de encerramento. Então aqui eu não tenho nenhum prazo para concluir nada, porque já foi concluído. Aqui abaixo a gente tem informação no fluxo, então onde que a gente vai exibir essa etapa, né? Vai ser após qual etapa que ela vai ser exibida. Então aqui vai ser depois do retorno do solicitante que ela vai ser encaixada aqui no meu fluxo de trabalho. E a etapa de origem, então, vai ser também depois do retorno do solicitante. Então, a gente pode colocar várias etapas de origem. A etapa de origem, basicamente, a gente está informando de onde a gente vem, que a gente pode cair aqui nessa etapa de encerrado, né? Então, a partir de qual etapa a gente pode passar para a etapa de encerrado. Depois a gente pode informar etapas de destino e etapas de retorno, caso a gente queira fazer essa configuração adicional, mas por enquanto eu não vou fazer. Vou clicar em salvar. Já criamos, então, a nova etapa de encerrado. Notem que ela já veio aqui para o lugar certo, que foi abaixo do retorno do solicitante. Eu vou criar mais uma etapa aqui, que é a cancelada. Então, por algum motivo, né, não deu para prosseguir aqui com a solicitação de férias, a gente vai precisar cancelar. Então, aqui a situação da tarefa também vai ficar como cancelada. Também não vou colocar um prazo de início e um prazo de término nesse momento, porque ela foi cancelada, né? Então, a gente não tem mais nenhuma ação a realizar nessa etapa específica. Eu quero exibir no fluxo essa etapa após a etapa de encerrado. Então, aqui depois de encerrado ela vai aparecer. E a etapa de origem, então, eu vou definir de onde ela pode vir, né, para a gente cair aqui na etapa de cancelado, né? Então, a partir de qual etapa que a gente estava, a gente pode prosseguir para a etapa de cancelado. Então, eu entendo que a qualquer momento pode dar algum problema, né, nessa solicitação. Então, pode vir da análise do gestor, da análise do RH. Então, o gestor ou o RH, eles visualizaram aqui a solicitação de férias. Teve algum problema, a gente não pode prosseguir, a gente vai cancelar a solicitação. Então, aqui dessas 2 etapas, a gente pode ir para a etapa de cancelado. Assim como o retorno do solicitante, né? Então, a gente está conversando ali com ele, ele verificou que não vai poder mais, mudou a data, vai precisar fazer uma outra solicitação, então, também a gente pode passar ali para cancelado. Da mesma forma, a gente consegue colocar a etapa de destino e etapa de retorno, mas nesse caso aqui, eu não vou configurar por causa do entendimento aqui do meu fluxo, né? Então, da forma que eu estou montando, não faz sentido ter um destino e nenhum retorno. Então, eu vou salvar aqui essa minha outra etapa. Notem que ela já foi criada aqui, com a situação específica e a nomenclatura já certa que a gente cadastrou. Para a gente fazer o restante das configurações das nossas etapas, pessoal, a gente vem aqui na etapa específica que a gente quer verificar e vem aqui nesse ícone de configuração, né, nesse ícone de ferramentas. Clicando aqui, a gente vai cair dentro da configuração dessa etapa específica, né? Então, na hora da criação, a gente já conseguia colocar algumas informações, mas aqui a gente vai poder fazer muito mais personalização referente a essa etapa. Então, a primeira informação que a gente tem aqui é a situação da tarefa, né, que vai estar quando cair dentro dessa etapa. Então, aqui nesse caso, eu quero que esteja em aprovação. Aqui a gente vai informar qual que é o tipo de etapa. É uma etapa inicial, que ela vai iniciar o fluxo, é uma etapa intermediária, é uma etapa onde vai ocorrer alguma atividade, ou é o evento final, né? Então, a finalização do meu fluxo. Então, aqui eu vou colocar como evento inicial, porque é a minha primeira etapa. A gente está iniciando o fluxo por ela. Depois a gente tem a informação do ícone personalizado, então aqui a gente pode colocar ícones específicos, né, para nos ajudar a verificar, né, de forma mais visual do que se trata essa etapa. Então aqui a gente tem várias opções mesmo de ícones personalizados. Aqui eu vou deixar um mais genérico, até para a gente não perder muito tempo procurando aqui um ícone específico. Depois disso, eu tenho a informação do responsável pela etapa. Então, quem que vai ser responsável por executar essa etapa específica de análise do gestor? Então, aqui eu tenho a informação da definição do responsável, eu posso manter a equipe responsável, nesse caso não faz muito sentido, porque a gente ainda não definiu uma equipe e um responsável específico.
A gente pode alterar o responsável, a gente pode fazer uma transferência, né, para a equipe específica. Aqui, nesse caso, eu quero que seja preenchido manualmente a equipe e o responsável. Então, quando a gente iniciar essa etapa, né, quando a gente pegar a etapa, a gente vai preencher qual que é a equipe responsável e qual que é o responsável, de fato, né, o agente responsável por essa etapa. Depois disso, a gente tem informação dos prazos, né? Então, o meu prazo de início e o meu prazo de término para a etapa específica. Então, os prazos da etapa são chamados de SLO, né? Então, a gente tem a junção dos SLOs para formar o SLA total do atendimento depois, que é o que eu configurei lá no fluxo, né? Nas configurações dele. Então, aqui eu vou informar quanto tempo eu tenho para iniciar essa etapa, e o iniciar a etapa a gente vai verificar depois, que é quando eu de fato inicio. Eu clico no botão de iniciar a minha etapa, não quando a gente cai dentro da etapa, né? Então, quando a gente começa de fato a atuar dentro da etapa. Então, aqui, por exemplo, eu vou mencionar que eu tenho um prazo de 5 horas para iniciar a minha etapa, e para terminar, eu tenho um prazo de, por exemplo, um dia, né? 24 horas. E aqui a gente vai definir o intervalo que a gente está se referindo para essas horas correrem. Se elas vão correr de acordo com o horário de atendimento da equipe, né? Então, a minha equipe, ela trabalha das 8 às 18, e essas horas vão correr somente nesse período. Ou então, horas corridas, né? 24/7. Ela vai, normalmente, sem parar, como se fosse um plantão, né? Então, aqui vai ser a critério de cada um também, da necessidade de cada um, e do que vocês acharem melhor. No meu caso aqui, eu vou deixar o horário de atendimento da equipe. Depois a gente tem as instruções dentro da etapa. Então, aqui ele vai nos auxiliar a gente informar do que se trata essa etapa, do que é feito essa etapa, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui dentro, quais são as atividades que a gente precisa realizar. Então, aqui realmente são instruções para os agentes. Notem que a gente tem essa separação aqui para agentes, para clientes e sobre restrições. Então, aqui vai depender também do tipo de visualização que a gente colocou, né? Então, se meu cliente ele não está verificando o fluxo, de repente não faz sentido a gente colocar uma instrução para o cliente. Então, aqui para o agente, que vai ser a pessoa que ela vai estar executando a etapa, a gente pode colocar alguma instrução específica, né? Então, aqui, por exemplo, nessa etapa, o gestor do solicitante verifica se podemos prosseguir com a solicitação. Então, aqui um exemplo mais rápido também para a gente entender como é que funciona a instrução aqui da etapa. Então, é para ajudar a pessoa que vai executar a entender o que ela precisa fazer, do que se trata essa etapa, ou até mesmo depois, né, quando a gente quiser verificar o fluxo de trabalho por completo, né, a gente entender essas documentações e conseguir entender de forma mais fácil do que se trata esse fluxo inteiro, né. Então, ele também serve muito para essa documentação do fluxo. A gente pode adicionar anexos e artigos aqui também na instrução, né? Então, aqui a gente pode fazer todas as alterações, a gente pode colocar emoji, pode mudar aqui a letra, pode deixar em negrito, né? Então, é bem personalizável aqui o que a gente for escrever. Depois disso, a gente tem o comportamento para o agente, né? Então, a pessoa que tem a licença, que vai estar executando a etapa, se a gente vai ocultar a etapa para quem não é responsável por ela, né? Então, a pessoa que não é responsável pela etapa não vai verificar essa etapa específica. Ou então, a gente vai permitir avançar essa etapa com pendências. Então, aqui, por exemplo, a gente está dizendo que a gente pode prosseguir para uma próxima etapa sem realizar alguma atividade dessa etapa específica. E depois a gente pode voltar, né, com essa pendência registrada, a gente pode registrar a atividade específica que a gente não pôde registrar anteriormente. Depois a gente pode permitir encerrar o fluxo com pendências, então aqui muito importante, né, se a gente habilitar aqui avançar a etapa com pendências e a gente não deixar habilitado aqui encerrar o fluxo com pendências, a gente necessariamente vai precisar voltar nessa etapa que ficou pendente e realizar ela. Caso contrário, né, então caso a gente não queira realizar a etapa pendente, a gente pode permitir encerrar o fluxo com pendências, que daí a gente não precisa retornar, a gente pode encerrar ele com pendências. Então, aqui deixa eu só desabilitar essa opção. E aqui, depois, a gente pode ignorar os requisitos, né? Etapa sendo opcional. Então, a gente pode definir se a gente quer que seja realizada essa etapa, se a gente precisa passar por ela, ou se a gente pode realmente só avançar sem fazer nada. Então, aqui ela tem uma diferença entre etapa opcional e avançar a etapa com pendências, né? Então, a pendência a gente precisa retornar, e ignorar requisitos, a etapa, ela passa a ser opcional, né? Ela não é obrigatória, a gente não precisa fazer nenhum preenchimento de nada aqui.
E a mesma forma, então, aqui para o cliente, tá, pessoal? Então, aqui a gente pode ocultar essa etapa para o cliente, a gente pode permitir avançar a etapa com pendências, encerrar o fluxo com pendências e ignorar os requisitos. Então, essa etapa, ela ser opcional, a gente não precisa passar por ela, não precisa preencher ela. Agora sim, a gente tem aqui as permissões avançadas. Então, aqui a gente vai definir quem pode ver e fazer o que, né, dentro aqui da nossa etapa específica. Aqui a gente precisa cadastrar um novo grupo, porque a gente ainda não tem nenhum criado. Então, é como se fosse um grupo de permissão, mas específico aqui para o nosso fluxo de trabalho. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, visualizar o fluxo. Né? Então, visualizar a etapa, melhor. A etapa. E aqui eu vou informar qual que é o contexto. Eu estou fazendo essa permissão, né, esse grupo de permissão para quem? Eu estou fazendo para os agentes, eu estou fazendo para os clientes, para o contato, para as equipes. Então, aqui eu vou informar qual que é o contexto que eu me refiro. Então, aqui eu vou colocar para agentes, né, então todo mundo que possui uma licença aqui dentro do Agidesk. E aqui eu vou optar por compartilhar esse grupo com outras etapas e processos, porque daí eu vou poder reutilizar essa permissão em outras etapas e em outros processos também, caso eu queira posteriormente. E aqui eu vou salvar. Vou baixar aqui um pouquinho minha tela, porque ele subiu. Então, aqui notem que a minha permissão de visualizar a etapa é referente aos agentes. Então, aqui eles estão com todas as permissões liberadas, mas a gente pode fazer alteração aqui. Então, aqui, por exemplo, nas etapas, eu quero que eles consigam visualizar, mas que eles não consigam iniciar, eles não consigam avançar, eles não consigam voltar. Então, aqui a gente vai definir realmente no detalhe o que é possível fazer e o que não é possível fazer. Então, aqui, por exemplo, né, eles não podem reabrir o fluxo, de resto, eles podem fazer tudo. E as ações dentro das etapas, então, a gente também consegue colocar essa permissão específica. Então, eu quero somente que visualize, eu não quero que faça mais nada aqui referente às atividades, né, às ações. Então, aqui, a gente pode ir escolhendo o que a gente quer deixar liberado ou não, referente a essa etapa específica. Mas lembrando, né, que a gente pode, quando a gente compartilhou, então notem que aqui ele tem esse selo de compartilhado, a gente pode utilizar essa mesma permissão em outra etapa ou até mesmo em outro processo. Então, aqui notem que a minha permissão, ela não deixa a gente reabrir o fluxo de trabalho. Então, aqui é isso que a gente está fazendo nessa etapa. Posteriormente, a gente também consegue ocultar as próximas etapas a partir dessa. Então, aqui na navegação, a gente vai dizer que a gente está aqui nessa etapa de análise do gestor e as próximas não serão vistas, né? A gente só vai ter acesso a essa que a gente está nesse momento. Depois disso, a gente tem as ações e requisitos, aqui é de fato o que a gente vai fazer dentro dessa etapa, qual que é a ação que a gente vai realizar dentro dessa etapa. Pode ser uma ou mais ações, né? Então não tem problema a gente ter mais de uma. Aqui a gente precisa cadastrar uma nova ação, né? Porque a gente ainda não tem nenhuma registrada. Aqui a gente vai informar qual que é a ação que a gente vai realizar. Nesse caso aqui, para o nosso exemplo, eu quero preencher um formulário. Então, eu vou pesquisar essa informação aqui de preencher. Opa! Preencher um formulário. Aqui é a última informação. Aqui eu vou definir qual que é o formulário que a gente vai realizar o preenchimento dentro dessa etapa. Então, aqui eu vou utilizar esse formulário já cadastrado também, de RH, solicitação de férias e informações do gestor. Então, tudo que tiver dentro desse formulário, o gestor ele vai precisar preencher dentro dessa etapa aqui. E a gente pode colocar um título personalizado, né? Então, por exemplo, validações a serem feitas. Da mesma forma que a gente tem as instruções para a etapa, a gente tem as instruções aqui para a nossa atividade, para a nossa ação dentro da etapa. Então, aqui para essa atividade específica, né, eu preciso colocar alguma instrução para o agente, ou para o cliente, ou sobre restrições, né, o que não pode fazer. Então, aqui, por exemplo, né, sobre restrições, a gente pode mencionar, por exemplo, que não pode ter 2 colaboradores de férias ao mesmo tempo. Então, o gestor da equipe ele vai precisar cuidar para ver se não vai ter 2 colaboradores de férias ao mesmo tempo, né, na hora de fazer essa validação.
E aqui abaixo, então, a gente tem um comportamento para o agente, a pessoa que tem a licença, e ela vai estar realizando essa etapa aqui. Então, a gente pode, de novo, ocultar para não responsáveis pela etapa, a gente pode permitir avançar com pendências, permitir encerrar o fluxo com pendência, agora referente aqui a essa ação, né? E a gente pode colocar aqui ignorar requisitos e essa ação vai ser opcional. Então, essa ação específica, ela não é obrigatória, a gente pode deixá-la de lado, por exemplo. E aqui da mesma forma para o cliente, né? Então, a gente vai ocultar a ação para o cliente, a gente pode permitir avançar com pendência, permitir encerrar com essa pendência, ou tornar essa ação opcional. E aqui, da mesma forma, a gente pode ter permissões avançadas agora a nível da ação. Então, essa ação específica, a gente tem uma permissão específica, né, de quem pode fazer, de quem pode visualizar, por exemplo. Então, aqui a gente pode fazer bem no detalhe, né? Então, notem que a gente tem diferentes níveis aqui de permissão e de configuração que a gente pode realizar. Então, aqui a minha ação dentro dessa etapa vai ser de preencher um formulário. Eu selecionei aqui o formulário que vai ser preenchido e aqui meu título personalizado é esse. A gente pode adicionar mais ações, mas aqui para o meu exemplo, até para não ficar muito comprido, a gente vai deixar essa. Depois disso, a gente tem as regras de automação aqui dentro dessa etapa. Então, a gente tem a opção aqui de, ao entrar na etapa, alguma coisa vai acontecer de forma automática. Quando a gente inicia a etapa, né, que é aquela ação de fato da gente informar que a gente começou a trabalhar dentro dessa etapa, algo vai acontecer. Ou durante a etapa, né, então, conforme a etapa for passando, ela vai ser realizada, né. Então, durante esse período que ela está ativa, que ela está em aberto, a gente está realizando, algo vai acontecer. Quando a gente sai da etapa, né, então a gente passou para a próxima etapa, o que, que vai acontecer de forma automática, ou então com base no tempo, né, então eu aguardo um período específico para fazer alguma ação de forma automática. Aqui para o nosso exemplo, então, eu vou utilizar ao entrar na etapa, então aqui eu vou colocar vincular regra, perdão, porque as regras já foram cadastradas anteriormente, né, porque eu já tinha mencionado para vocês que existem algumas funcionalidades que eu já deixei pré-cadastradas, porque a criação delas não faz parte aqui do nosso escopo, né, então a criação de regras de automação já foram vistas anteriormente em outros treinamentos. Então aqui eu vou vincular uma regra de automação, aqui a aprovação de gestor. Então, ela já está cadastrada e eu vou vincular essa regra aqui, então. Então, o que eu estou dizendo aqui dentro do meu fluxo, né? Que ao entrar na etapa, então, quando a gente cair dentro dessa etapa de análise do gestor, vai ser acionada, então, essa regra de aprovação do gestor. Basicamente, o que eu estou fazendo dentro dessa regra, pessoal? Vou mostrar aqui as configurações para vocês, até para vocês verificarem a diferença da regra relacionada ao fluxo, da regra que não é relacionada ao fluxo de trabalho. Então, aqui as configurações são as mesmas, mas notem que aqui a gente está relacionando a etapas específicas dessa regra de automação. Então, aqui ele está me dizendo quais etapas que estão utilizando essa regra de automação ou não. Então, aqui a única etapa que eu tenho relacionada é a etapa de análise do gestor, e isso faz com que a gente precise filtrar muito menos aqui as nossas regras, né? Então, se eu tiver regras específicas para etapas específicas, basta a gente selecionar aqui qual que é a etapa que vai ser relacionada a essa regra, e aqui embaixo, então, a ação que eu estou realizando é acionar um fluxo de aprovação. O que eu estou dizendo, né? Então, quando a gente entrar na etapa, vai ser acionado um fluxo de aprovação que vai ser enviado para o gestor do solicitante para ele aprovar, né? Então, essas férias desse solicitante ou não, né? Ou ele rejeita. Então, aqui essa é a principal diferença da regra de automação vinculada, né, ao fluxo de trabalho, com as que não são vinculadas ao fluxo de trabalho. Da mesma forma que, ao entrar na etapa, eu vou fazer uma próxima regra, que é o sair da etapa. Então, quando a gente entra, acontece uma coisa, e depois, quando a gente sai, vai acontecer outra. Então, aqui eu vou vincular também uma regra que já tem cadastrada, que é comentário avanço de etapa. Então, aqui eu vou colocar um comentário, porque a etapa ela foi avançada. Basicamente, aqui no meu comentário eu digo o quê? Eu estou utilizando o modelo de resposta para informar que o atendimento, né, ele teve uma atualização, né, e sobre o que se trata essa atualização, se foi aprovado, se foi rejeitado. Então, aqui, quando a gente sai dessa etapa, ele está colocando um comentário ali no atendimento referente a isso. Então, quando a gente está entrando, a gente está acionando um fluxo de aprovação, e quando a gente está saindo, a gente está adicionando um comentário. Depois disso, a gente tem aqui referente ao fluxo as etapas de origem, as etapas de destino e as etapas de retorno. Então, aqui de onde que a gente vem para cair dentro dessa etapa específica.
Nesse caso, a gente não tem nenhuma, porque é a nossa primeira etapa do fluxo, né? Então, ela está iniciando o nosso fluxo de trabalho. Então, aqui a gente não precisa ter nenhuma etapa de origem, ela seria, né, a nossa etapa de origem. Depois a gente tem a etapa de destino, então aqui, como a gente já tinha verificado anteriormente, eu posso ir para a situação de cancelada, né, então para a etapa de cancelado. Então, por exemplo, eu rejeitei as férias aqui do meu solicitante, eu vou passar meu atendimento ali para a etapa de cancelado, não deu para a gente prosseguir, teve algum problema, infelizmente a gente não vai poder dar continuidade. Então, aqui a gente pode cadastrar uma nova etapa de destino, né? Porque a gente pode ir para outras etapas, não necessariamente só de cancelado. Então, aqui eu vou mencionar qual que é a etapa que eu posso ir depois dessa. Então, depois disso, eu posso ir para a análise do RH. Então, seguindo aquele fluxo, né? Então, a gente tem análise do gestor, análise do RH, retorno do solicitante. Então, a minha próxima etapa também pode ser análise do RH. Então, se eu aprovar aqui as férias, eu já posso mandar para o RH fazer a análise dele para verificar se está tudo certo. Aqui eu posso colocar um título personalizado para essa etapa de destino, mas caso eu não colocar, o título vai ser o próprio nome da etapa. Vou clicar aqui em salvar, e aqui então ele já trouxe as minhas duas etapas de destino. Então, na hora que eu for avançar essa etapa, eu vou ter a escolha, eu vou poder escolher ir para a etapa da análise do RH, ou então ir para a etapa de cancelado. E aqui, pessoal, então, a primeira configuração aqui que a gente fez da nossa etapa, da nossa primeira etapa. Então, aqui a gente tem todas essas possibilidades para a gente montar, e isso aqui é referente a uma etapa específica. Todas as outras ainda estão sem a configuração, né? Então, tudo que a gente realizou aqui foi referente à nossa etapa de análise do gestor. Então, aqui, se a gente voltar, vou mostrar para vocês. Notem que aqui dentro, né, das minhas etapas agora, da listagem das etapas, a gente tem a situação correta aqui que a gente quer que as tarefas elas tenham quando entrar dentro dessa etapa. A gente tem aqui o ícone personalizado que a gente colocou, a gente tem o nome da etapa, o responsável, né, que a ideia é a gente preencher a equipe e o responsável manualmente quando a gente for começar a trabalhar. E aqui a gente tem o prazo de início e o prazo de término que a gente definiu lá na hora da configuração da etapa também. Então, essas informações vão aparecer aqui, e a gente sempre consegue vir aqui nesse ícone de configuração e fazer alguma alteração necessária, tá? Então, aqui é bem personalizável, se a gente precisar modificar alguma coisa, mesmo que o fluxo ele já esteja em produção, ele já esteja sendo utilizado, a gente pode vir aqui e fazer essa edição, tá? Não tem problema nenhum. Aqui, como a gente já verificou, né, a definição do nosso CLA ficou a soma da duração das etapas do fluxo. Então, aqui notem que a gente tem essa somatória, né, a duração ela é sempre o prazo de término. Então, o nosso prazo total da primeira etapa é de 24 horas, por enquanto, o nosso CLA, então, está fechando aqui em 24 horas. Então, aqui a gente vai conseguir verificar, né, qual que vai ser o nosso CLA no final, caso a gente faça a duração aqui das etapas do fluxo, né, essa somatória das etapas. Pessoal, a ideia aqui com vocês era a gente passar por todas as etapas, né, na verdade, então fazer a configuração de todas as etapas, inclusive depois a gente fazer um treinamento de agentes também, então na prática, dentro dos atendimentos, como é que ficou esse fluxo de trabalho, mas o nosso tempo ele está se esgotando, né, então acredito que a gente não vai conseguir realizar tudo isso. Então, de repente, a gente pode parar por aqui, nessa configuração da primeira etapa, porque a gente já conseguiu avançar, né? A gente já conseguiu verificar como é que funciona a configuração da etapa, como é que funciona a criação do processo, a criação do fluxo. Então, acho que, de repente, se a gente continuar, a gente não vai conseguir finalizar. Então, acho que a gente pode finalizar por aqui. Felizmente, não vai dar para a gente ver o conteúdo inteiro, porque ele é realmente mais avançado, né? Ele exige um tempinho a mais de configuração. Ô, Bruna, deixa eu roubar tua tela um pouquinho para mostrar pro pessoal. Claro. Parar de compartilhar aqui. Aquele documento que eu mandei ali, pessoal, sobre o Conheça o Agiflow, né? Só para contextualizar um pouquinho, então. Eu sei que muitos aqui conhecem, mas muitos não conhecem, né? Então, como a Bruna comentou, né? A gente pode ter vários tipos de fluxo, então, né? Onde uma etapa vai seguindo depois da outra, né? Um fluxo sequencial. Eu posso ter um fluxo paralelo, onde uma etapa se divide em dois e depois ela se encaminha para uma etapa final. Eu posso ter também condicional, né? Então, já existe funcionário de férias, no exemplo da Bruna, né? Se sim, já vai para uma etapa de encerrado. Se não, vai para uma etapa seguinte, né? Ou já tem agendado, então vai para uma terceira etapa.
Então, a partir de condições, né, de campos que o agente vai preencher, o agente ou o cliente, né? E aí eu também queria mostrar aqui, gente, só para contextualizar, deixa eu chegar no fim aqui do documento. Vejam como é que era um desenho de um fluxograma aqui no papel, né, no Canva, no Miro, na ferramenta que a pessoa utilizou para montar aqui o fluxograma. Então, me parece que cada azulzinho desses é uma etapa, né? Ali tem as condições. Então, algo bem complexo, fica até difícil a gente entender o que está acontecendo aqui, né? Então, se o tipo de amostra é do tipo A entra numa etapa, se é do tipo B vem para uma outra. Então, repara que exige até um conhecimento mais avançado, né, de gestão de projetos, coisas desse tipo. E vejam como fica no Agidesk, né? Então, tudo isso estruturado já nas etapas, na visualização ali, modo horizontal, modo vertical. Então, o agente ele vai ter muito mais organização para seguir o seu dia, porque já vai abrir o atendimento, já vai ver qual é a etapa, quais são as ações que ele tem que realizar. O Agidesk já vai disparar automaticamente fluxos de aprovação, né, inclusão de formulário, uh, campos adicionais, checklist, já vai transferir para o responsável. Então, isso torna muito mais prático, né? Aqui tem um outro que me parece ser uma inauguração de uma loja em um shopping. Então, reparem que aqui tem os prazos, né? É tudo meio confuso, assim, a duração, quais são as ações, e aqui depois mostrando no Agidesk, né? Então, já aprovou, já vai pular para a próxima etapa. Então, isso eu acho que facilita, com certeza, o dia a dia, torna muito mais prático, mais organizado, né? Conforme a gente falou, o Agiflow, né, o módulo de processos, ele é um módulo à parte. Quem tiver interesse, então, pode abrir um chamado aqui comigo no suporte, ou também, se clicando aqui, já vai direcionar para o nosso comercial. A gente vai ter o prazer de apresentar e mostrar mais funcionalidades, né? Eu sei que tem bastante gente aqui que já tem, então pode ter tido alguns insights hoje de como aplicar no seu dia a dia, né, no seu processo. Bruna, tu tinha mais alguma coisa para falar sobre o treinamento? Podemos encerrar? Acho que a gente pode encerrar a ideia, né? Que nem eu tinha comentado, a gente vê um pouquinho a mais, mas eu entendo também, a gente já está perto do meio-dia, né? O pessoal deve estar querendo almoçar, e se a gente continuar, talvez a gente não conseguisse verificar tudo, né? Então, de repente, a gente pode pensar na nossa próxima rodada de treinamentos, dar uma continuidade aqui um pouquinho mais, Perfeito. mais específico, né? Do que a gente não passou por aqui. Perfeito. Eu vou encerrar a gravação então. Agradeço quem ficou até aqui.